Poucas horas depois de ter conquistado uma importante vitória na Justiça, Romeu Tuma Júnior está de volta à presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Treinador da seleção da Holanda elogiou a escolha do atacante Memphis em jogar no Corinthians e ainda falando sobre atacante, tem atacante no timão que tem poucos meses para provar que merece permanecer na próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos iniciar esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Memphis, na verdade, sobre o treinador da seleção da Holanda que elogiou a escolha do Memphis em jogar no nosso timão. O Memphis está com a sua seleção da Holanda na Copa do Mundo. Memphis, que na verdade é o único jogador do Corinthians que está jogando essa Copa de 2026. Sabemos que detalhes, muitas dúvidas em relação ao Memphis, se fica ou se vai embora, o contrato dele vence no final de julho e isso deverá ser decidido em breve. Mas enquanto isso, como eu disse, ele está na Copa do Mundo. O treinador da seleção da Holanda, nas entrevistas coletivas, sempre acaba surgindo algum assunto envolvendo o Corinthians, envolvendo o futebol brasileiro, e dessa vez, em um assunto que surgiu, ele aproveitou, na verdade, para elogiar o Memphis, a escolha do Memphis em vir jogar no timão. Vamos para as palavras dele sobre isso. Foi importante para ele conseguir um clube, preferencialmente no nível mais alto possível. Ele escolheu o Corinthians no Brasil. Eu queria observar o nível da Liga Brasileira, e é muito alto, fisicamente e tecnicamente. A atmosfera nos estádios é fantástica, é simplesmente uma competição muito boa. Infelizmente, ele se machucou muito e não foi capaz de jogar as partidas que deveria ter jogado. No fim, ele fez uma boa escolha. Ele está feliz no Brasil. A vida é boa para ele lá e é uma liga de alto nível. Está tudo bem. Então, o Ronald Koeman, treinador da seleção da Holanda, Holanda que empatou com o Japão por 2-2 na estreia da Copa do Mundo. O Memphis jogou por alguns minutos, mas teve uma atuação muito discreta, fez questão de elogiar a escolha do camisa 10, tanto do nosso timão quanto da Holanda. A minha opinião quanto a essas palavras do treinador da seleção da Holanda é a seguinte: o Koeman, ele esteve no Brasil, o Koeman esteve no CT Dr. Joaquim Grava, conheceu toda a estrutura, conheceu todo o centro de treinamento do nosso timão, já fez elogios ao nosso CT, então absolutamente que ele iria nesse caminho. Essa última lesão que o Memphis teve, que começou no final do mês de março e durou mais de 2 meses, absolutamente tivemos polêmicas envolvendo a recuperação. O próprio Memphis chegou a afirmar em uma conversa com o Gaviões que houve um erro em um exercício aplicado que acabou atrasando. Mas, enfim, o Memphis realmente, na vinda dele para o Corinthians, ele conseguiu recuperar as suas condições físicas. Estou falando no contexto geral. Quando ele deixou o Atlético de Madrid, ele ficou um tempo sem clube e foi no Corinthians que ele reencontrou o seu futebol e conseguiu a convocação para a seleção da Holanda, as convocações até parar na Copa do Mundo. Agora é aquele detalhe, o contrato dele está encerrando, não sabemos se o jogador fica. Eu já falei para vocês que eu gostaria que ele ficasse, mas até o momento eu não vi nada que me faça pensar que ele vai ficar, mesmo com essas questões, estão buscando empresas e tudo mais, que o Corinthians fez proposta, porque eu já falei para vocês, a política do Corinthians, aqueles políticos que o Memphis criticou, e com razão, que ele quer esses políticos fora do Corinthians, hoje a maioria desses políticos são os que ajudam e influenciam muito na decisão do atual presidente do Timão. E agora vamos continuar falando sobre atacante, só que atacante que tem poucos meses para provar que merece permanecer no Corinthians no início já da próxima temporada e, claro, permanecer por mais um tempo. Estou falando de nada mais e nada menos que o atacante Vitinho. O Vitinho chegou ao Corinthians em agosto da temporada passada.
jogador que acabou se tornando a única contratação da gestão Osmar Stabile na temporada passada, já que assim que o Vitinho foi anunciado, o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA. Vitinho que veio com aquela função de ser um atacante de lado de campo, jogador de velocidade, de drible. Infelizmente, até o momento, o Vitinho conseguiu... Aliás, o Vitinho praticamente não conseguiu convencer. Estamos falando de um jogador com números discretos. Para se ter uma ideia, até aqui em 38 partidas, 13 como titular, ele marcou um gol, deu 4 assistências. Então, o Vitinho acabou ficando longe daquilo que nós imaginávamos que ele poderia ser com a camisa do Timão. O Vitinho foi anunciado em agosto de 2025 e o contrato dele vai até dezembro desse ano. Então, o jogador que ainda não conseguiu se firmar, não conseguiu ser um nome importante no elenco, tem poucos meses agora para convencer para uma possibilidade de renovação de contrato. Desde a chegada do Fernando Diniz, lembrando que em maio o Vitinho acabou sofrendo uma lesão no quadril, encerrou esse primeiro semestre com essa lesão e agora, a partir do retorno dos jogos oficiais no final do mês de julho, terá poucos meses para provar se merece ficar, se terá condições de permanecer. A minha opinião quanto ao Vitinho é a seguinte, vou ser sincero com vocês, o Vitinho é aquele jogador de velocidade, de drible, aberto pelos lados do campo. O Vitinho teve, por exemplo, alguns momentos importantes, foram 4 assistências e um gol marcado, então 5 participações em gols. O gol que o Vitinho marcou foi muito importante, foi naquele jogo contra a Portuguesa, nas quartas de final do Campeonato Paulista, no finalzinho, quando nós estávamos perdendo por 1-0, ele empatou o jogo, a decisão foi para os pênaltis e nós nos classificamos para a semifinal, e aí na semifinal, infelizmente, fomos eliminados para o Novo Horizontino. Então, o gol foi muito importante. Mas o Vitinho é um atleta hoje que custa muito caro para o Corinthians. Pelas informações, algo na casa de R$1 milhão por mês. Então, pelo desempenho, pelo que ele vem dando de retorno, sinceramente, até aqui em quase um ano de Corinthians, o Vitinho acabou demonstrando muito pouco. Eu, particularmente, esperava mais do Vitinho, principalmente nessa temporada 2026, porque no ano passado, tudo bem, teve aquele período de adaptação e tudo mais, então até que podemos colocar como um desconto, mas é um atleta brasileiro. Mas, sinceramente, nesse ano eu esperava mais do Vitinho, e vamos ver, eu particularmente vou torcer muito para que ele arrebente nesse segundo semestre, porque se o Vitinho for bem, claro que o nosso Timão será beneficiado, mas, sinceramente, acho difícil isso acontecer. Enfim, vamos aguardar e vamos acompanhar qual será o desempenho do Vitinho nesses últimos meses de contrato com o Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o retorno, a volta do Romeu Tuma Júnior. Poucos dias depois de ter tido uma vitória importantíssima na Justiça, Romeu Tuma Júnior está de volta à presidência do Conselho Deliberativo e eu vou explicar para vocês por que esse retorno do Tuma pode complicar ainda mais a situação do presidente da diretoria, Osmar Stabile. O Tuma está de volta à presidência do Conselho Deliberativo do Timão. Ele mesmo anunciou o seu retorno. Lembrando que o Tuma estava afastado há quase 2 meses. A alegação do afastamento dele, ele que se afastou, foi para não atrapalhar, por exemplo, a reforma do estatuto. Lembrando que, em março, o presidente da diretoria, Osmar Stabile, declarou ali, entrou em conflito com o Tuma, e o Osmar Stabile convocou uma reunião para afastar o Tuma. 115 conselheiros votaram pelo afastamento do Tuma. O Tuma não saiu pelo fato dessa reunião, e, na verdade, isso foi parar na Justiça. Na última sexta-feira, saiu a decisão da Justiça. A Justiça considerou, a Justiça interveio, eu informei a vocês que a reunião, esse afastamento do Tuma, que foi promovido pelo Stabile e mais 115 conselheiros, tudo aconteceu de forma irregular, na última sexta-feira, dia 12. Então, nessa segunda-feira, dia 15, o Tuma, através de uma nota, ele anunciou o seu
retorno. Em comunicado que ele enviou primeiramente aos conselheiros do clube, ele afirmou que acompanhou de perto a situação do clube durante o período afastado e declarou que retorna ao cargo convicto de que o momento exige serenidade, responsabilidade institucional e senso de urgência. O Tuma também destacou que não responde a nenhum processo na comissão de ética e garantiu que sua volta não está relacionada à decisão judicial que considerou irregular a reunião convocada para votar o seu afastamento. Além disso, Tuma afirmou que não pretende assumir a presidência da diretoria durante a viagem de Osmar Stabile aos Estados Unidos, ressaltando que seu principal objetivo nesse momento é conduzir a Assembleia Geral, que discutirá a reforma do Estatuto do clube, marcada para o próximo sábado, dia 20. O retorno acontece em um dos momentos mais turbulentos da política do Corinthians, lembrando que quando o Tuma saiu em todo esse conflito com o Osmar Stabile agora com o Tuma retornando, o Stabile já tem 2 pedidos de impeachment contra ele e ainda por cima está sendo investigado pelo Ministério Público no caso da empresa irregular de segurança. Então, Romeu Tuma Júnior está de volta à presidência do Conselho Deliberativo. A minha opinião quanto a esse retorno do Romeu Tuma Júnior é a seguinte. Bom, primeiramente o Tuma surpreende pelo fato de dizer que não está voltando devido à vitória que ele teve na justiça. Então, sinceramente, para mim é uma grande surpresa o Tuma alegar isso daí, porque são poucos dias depois. Na verdade, o primeiro dia útil após essa decisão, o Tuma anuncia o seu retorno, mas, surpreendentemente, ele diz que não tem nada a ver. Vamos lá. Por que eu falo para vocês que a situação do Stabile vai se complicar e muito? Tuma e Stabile sempre foram parceiros políticos até o Stabile assumir a presidência. Depois disso, viraram inimigos. Nós vimos aí, acompanhamos os conflitos, aquilo que aconteceu na votação para a reforma do Estatuto. E, sinceramente, hoje os dois, como eu disse, são inimigos totais. O Tuma é o presidente do Conselho Deliberativo. É o Tuma que vai ser responsável por eventuais pedidos de impeachment e tudo mais, marcar reuniões. E quando ele fala senso de urgência, sinceramente, para mim, ele já está analisando o presidente da diretoria, que já tem 2 pedidos de impeachment contra o Stabile. O primeiro foi pelo fato de ter usado o Parque São Jorge como garantia no acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o segundo envolvendo a empresa irregular de segurança, a Mega Assessoria, e destacando também que o Ministério Público abriu investigação sobre a empresa irregular de segurança e o Stabile já está sendo investigado após o depoimento do Fábio Soares, o antigo diretor administrativo. Então, esse retorno do Tuma, para mim, sinceramente, complica ainda mais a situação do presidente Osmar Stabile. Corinthians que vive um caos político e, sinceramente, para mim, retorno do Tuma, situação de Osmar Stabile e tudo mais, tudo isso é o que piora ainda mais a situação do nosso timão. É por isso que eu falo para vocês, Corinthians tem que ter uma intervenção judicial. Dentro do Corinthians, a sensação que eu tenho é que as decisões que as pessoas tomam, que os dirigentes tomam, não é pensando no clube, e sim em si próprias. Tipo, uma decisão que vai fazer se sentir bem, vai aumentar o ego. Sinceramente, é isso, essa é a sensação que eu tenho. Então, para mim, é por isso que eu falo para vocês há um bom tempo. Tem que haver a intervenção. Intervenção que o próprio Romeu Tuma Júnior já disse que o Corinthians tem que ter. Então, será que vamos ter o discurso do Tuma como presidente do Conselho Deliberativo, ainda apoiando a intervenção? Vamos acompanhar tudo isso. Enfim, Tuma está de volta. Para mim, sinceramente, pode ser o começo do fim do Osmar Stabile na presidência do Timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!